Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Boa noite, igreja! É uma honra estar aqui com vocês para trazer da parte dos céus uma palavra de alegria ao meu e aos seus corações, amém? Eu me chamo Morgana e faço parte da equipe pastoral e juntos hoje eu espero que o Espírito Santo venha aqui acalmar e ministrar o nosso coração, amém? Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Hoje nós estamos dando continuidade em uma série de mensagens que se chama Alegria que Transforma, descobrindo o poder da felicidade. Nessas quartas-feiras nós estamos enfatizando o poder da alegria. E ao decorrer dessa série já aprendemos como pensar como Deus pensa e o que devemos ativar o poder da gratidão em nós para uma verdadeira felicidade. Pensar como Deus pensa e como ativar em nós o poder da gratidão. E essa noite nós iremos compartilhar o segredo de uma vida alegre. Amém? Lá em João 15:11 diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A palavra do Senhor é linda. Então, mesmo diante dessas verdades, desde o início da humanidade, as pessoas elas buscam a alegria em outros lugares. Elas buscam a alegria no mundo externo, conquistas, relacionamentos, status. Outros tentam anestesiar as suas emoções através do álcool, das drogas, compras, comida. Então, tudo isso elas são alívio imediato. Mas hoje o Senhor traz para nós um segredo alegre para estar mais perto do que pensamos, que é dentro de nós. A alegria, ela está mais perto de nós, porque é a alegria de Cristo Jesus. O segredo de uma vida alegre não é a ausência de luta, gente, mas a presença de Cristo em nós. Quando permanecemos nele, a alegria deixa de ser algo passageiro e se torna algo pleno. Então, o problema das alegrias externas são temporárias, mas Jesus, ele veio para nos curar e nos saciar com a água da vida. Então, no texto de João 15, Jesus fala sobre permanecer na videira verdadeira e ela é a fonte. Nós somos os ramos. A alegria é a bandeira. Aqui tem uma frase que achei bem interessante de Charles Spurgeon que diz assim: a alegria é a bandeira que tremula no castelo do coração quando o rei está em casa. Então, quando o Senhor ele está em nossos corações, a alegria ela jorra. Então, eu gosto muito dessa frase que diz assim, na Bíblia fala, o povo, ele padece por falta de conhecimento. Então, as pessoas, elas não sabem que a alegria verdadeira ela vem de Jesus. E hoje, nós vamos apresentar e conhecer mais sobre esse Deus. Então, vamos ter um tempo de oração, igreja? Feche seus olhos. Vamos nos concentrar hoje. O que o Senhor quer falar conosco? Que possamos hoje ter esse tempo de dizer, Senhor, som do meu coração e que meu coração ele seja uma terra fértil nessa noite. Pai amado e querido Deus, hoje eu me prostro ao teu altar, Senhor. Que sobre mim venham as tuas verdades, que da minha boca saiam palavras de vida, de cura, para que todos nós possamos te conhecer cada vez mais e te adorar, Deus, por quem tu és. Vem, Deus, sobre essa igreja e que toda tristeza, toda falta de fé e de alegria, ela possa hoje, Deus, ser renovada em teu nome. Amém, amém e amém. Então, hoje eu quero apresentar para vocês 3 pontos de como nós podemos ter uma alegria
uma verdadeira alegria. Então, o segredo da vida alegre envolve que, primeiro ponto, a alegria é uma expressão de fé. Então, em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. O texto ele não fala, alegre-se de vez em quando, alegre-se quando tudo está bem. O texto ele fala, alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças a todas as circunstâncias. Quando vivemos pela fé, a alegria deixa de depender das circunstâncias e passa a depender da fidelidade de Deus. Gente, a nossa alegria ela não pode ser condicional. Eu não sei se, eu acho que aqui não tem ninguém assim, né? Tem pessoas por aí que se você vê ela sorrindo é porque o dinheiro na conta está tudo bem legal. Mas, quando está mal a sua conta bancária, é uma tristeza profunda, as pessoas já sabem. Ou tem pessoas que colocam sua alegria no relacionamento. Quando a gente olha para ela, se ela está mal, já viu que ela brigou em casa. Então, assim, a nossa alegria ela não pode ser nas circunstâncias. A gente precisa entender que, pela fé, a nossa alegria é em Cristo Jesus. Amém, igreja? A alegria ela não é superficialidade, mas uma demonstração de confiança. A alegria é você confiar em Deus, mesmo quando tudo estiver ruim, a gente possa crer no Senhor que a alegria é a nossa força. Então, a alegria é o fruto da confiança em Deus quando Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o processo. Se alegria significa vida perfeita, mas celebrar a fidelidade de Deus mesmo, vamos celebrar a fidelidade de Deus mesmo em tempos difíceis. Isso mesmo. Celebrar a alegria em Deus mesmo em tempos difíceis. Eu acho que pode ter alguém aí no cantinho olhando torto e dizer, ela não sabe o que é que eu estou passando. Sabe de nada, inocente, o que eu estou passando. Deixa eu te falar uma coisa, faraó do Egito. Presta atenção. Paulo e Silas. Você já ouviu falar da história de Paulo e Silas? Lá em Atos 16, do 25 ao 34, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviram. Gente, ele estava onde? Numa festa? Estava onde? Os outros presos o ouviram. Paulo e Silas eles estavam cantando na prisão. Eles foram presos só porque amavam a Jesus. E lá estavam presos e estavam adorando e cantando. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus, gente, pelo amor de Deus. Saiam dessa prisão que acorrenta vocês. Louvem ao Senhor que tudo pode acontecer. Eu amo esse texto, entregue ao Senhor. Quando as cadeias da tristeza, elas forem lhe acorrentar, louve ao Senhor que elas serão quebradas imediatamente no nome de Jesus. Tá, mas você pode estar aí dizendo, esse texto é da Bíblia, sei lá se isso é verdade. Tá, eu posso contar inúmeros exemplos aqui. Inúmeros, mas vou só contar mais um, real, porque senão a pastora Rafa, ela não me bota mais para pregar aqui, aí passar a noite todinha aqui, ela vai dizer, vai pregar mais não. Então, vamos falar de uma pessoa aqui. Pastora Jaque. Pastora Jaque, para mim, ela é um exemplo. Ela vive ajudando a todo mundo, vive sorrindo, vive aqui abençoando todo mundo, serve em vários ministérios, cuida da igreja com tanta excelência. Mas vocês sabem o que acontece por trás da história da pastora Jaque? A pastora Jaque tem uma mãe com câncer. E ela vive indo e voltando, o Laureano com sua mãe. Mas ela continua rindo com alegria. A pastora Jaque também, ela tem um pai acamado, que ela cuida desse pai. Ela tem filhos, ela tem uma vida, mas nada disso faz com que ela chegue aqui e fique dando patada em ninguém ou viva pelos cantos chorando, porque ela decidiu viver pela fé. E a alegria dela é pela fé. A pastora Jaque é um exemplo para mim. Então, a alegria ela é um fruto contagiante. Ela inspira, encoraja e fortalece os outros. A pastora Jaque ela não está aqui, mas pastora Jaque, a senhora é uma inspiração para mim. Toda vez que as minhas guerras estão aí batendo na porta, eu olho para a senhora e digo, uau, eu quero ser igual a ela.
Então, ela inspira. Então, em Atos 16, 29, diz assim: o carcereiro pediu luz, o carcereiro da prisão lá de Paulo. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levantou-se para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. Quando nós agimos com alegria, com fé e espalhamos o amor de Jesus, não tem como isso não contagiar. Não tem como esse amor ele não florescer e derramar sobre os outros. Então o Senhor nos convida a viver na verdade. Lembra que eu falei? O povo padece de conhecimento. Então a verdade ela nos liberta, ela nos salva, ela nos conduz a uma vida plena e às suas verdades. Amém? Então pessoas podem até contestar a nossa fé, mas não conseguem negar a alegria que carregamos. Eu não tenho como, quando eu estava estudando isso aqui, eu não tinha como não lembrar de pessoas que fizeram esse processo comigo, né? Então aqui diz assim, pessoas podem até contestar, mas não conseguem negar a alegria que carregam. Ano passado nós fomos para um service. Eu tinha acabado de voltar para João Pessoa e foi lá em Campina Grande, um evento, né? Seminário de Vida no Espírito Santo, que inclusive vai ter no mês de novembro, dia 15, tá? Não percam. E teve uma caravana de intercessores e escolheram 4 doidas de Jesus. Aí as doidas de Jesus, a mais que está no nível 1 é Letícia, que ela botou logo o nome do carro, que ela disse: eu pego você. Aí montou um grupo assim, botou carruagem de fogo. Aí Letícia, aí botou Selminha eu acho que é a mais centrada. Aí tinha Rejane e Rafa Tavares, essa aí é doida de pedra. E assim, todas estavam alegres para sair daqui, para ir lá para Campina Grande. Não, se a gente contar o processo que nós estávamos passando, né? Eu não quero nem expor, mas assim, todas nós estávamos com processos de perdas, de luto, de quadro de saída de depressão. Então, assim, qual é a diferença? Nós decidimos viver pela alegria e buscar aonde nós podemos nos encher das verdades. Então, fomos lá servindo o service. Lá nós fomos incendiadas com o amor de Jesus, com alegria, com alegria. A Letícia, acho que ela está aqui, ela sabe o que eu estou falando. Quando a gente saiu do evento, tudo muito doida, rindo, chorando, gritando. Gente, é uma loucura viver por Jesus. É uma alegria, uma alegria, uma alegria. Aí a gente saiu, desceu do carro, vamos beber água. Aí tinha um cara, tá ali, né? Aí tinha um homem lá do coco, gente, eu não me esqueço nunca. Aí tinha um cara lá do coco que a gente vê aleluiado assim, profetizando, curando, multiplicando. E a gente lá, e a gente pegou um coco, não foi ler? Aí derramou o coco, gente, o coco deu mais de 2 copos de água. Eu comecei a olhar e a água não cessava, eu olhava assim, ó. Aí eu disse, meu Deus, isso é água da vida, não vai acabar. E uma olhando assim, que essa menina, acho que ela fumou alguma coisa estragada. E a gente começou lá e eu disse, meu Deus, Lê, olha, água da vida, não sei o quê. E a gente rindo lá e daqui a pouco a gente começa, eu declaro sobre a sua vida prosperidade, cura na sua casa. Eu acho como disse, meu Deus do céu, essa menina é tão doida. E a gente entrou no carro cheio de alegria. Então assim, vão contestar a nossa fé, mas a alegria tem com a gente. Pode chamar que a gente faz a festa, porque a alegria é do Senhor. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Essa alegria, ela não traz no outro dia dor de cabeça. Ela não traz arrependimento. Essa alegria, ela não traz a ressaca, né, que dizem, a vergonha, né? Porque tem coisas que a gente vai atrás para preencher o nosso vazio, que no outro dia a gente fica desse jeito, mas com o Senhor não. Quando a gente busca no Senhor essa alegria, a gente colhe milagres, cura, salvação, testemunho, amor e memórias. Hoje a gente ri, né, Lê? Das memórias de todas as vezes que a gente busca o Senhor para a alegria, para encher o nosso coração com essa fonte. Amém? E o Senhor tem isso para mim e para você. Amém, gente? Então, escolha diariamente confiar em Deus, mesmo em situações incertas. Isso gera uma alegria duradoura. Amém? Então, vamos para o segundo ponto, que esse é maravilhoso e é muito forte, que é, o segredo da vida alegre, ela envolve entender que precisamos manter os nossos pensamentos em Deus. Difícil, né?
No mundo de hoje, onde tem muitas informações, manter os nossos pensamentos no Senhor é quase que impossível. É muita informação, é muito barulho, é muito ruído, não é verdade? Mas em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se de toda forma do mal. O que você está ouvindo? O que você está assistindo? Quem você está escutando? Em tempos difíceis, eu procuro adorar ao Senhor. Mas quando diz, né, tem gente que está na sofrência, né, quando termina algum relacionamento, vai fazer o quê? Aí que vai para a sofrência mesmo, vai botar aquelas músicas bem, né, bagaceira e começa a chorar. Gente, isso não é de Deus. A gente precisa fixar nossa mente no que traz alegria e paz. Então, é isso que o Senhor ensina. Afastem-se de toda forma do mal. O que pensamos molda o que sentimos e como vivemos. Então, os pensamentos eles influenciam não só nossas emoções, mas o corpo, saúde e relacionamentos. Se tivermos uma mente preguiçosa ou negativa, ela dissolve o potencial de viver com alegria. Nossa mente ela precisa ser trabalhada. Se você fica na preguiça com aqueles mesmo pensamento você só vai cultivar e continuar com os mesmos pensamentos. Então, vamos treinar a nossa mente. Então, por isso, precisamos cultivar nosso pensamento alinhando com a palavra do Senhor. A palavra é vida. Então, nossa mente é um campo de batalha da alegria. Pensamentos alimentam sentimentos e elas definem as nossas atitudes. Forte, né? Os nossos pensamentos, eles definem as nossas atitudes. Você pode perceber que quando você chega a um ponto bem difícil da sua vida, você pode ver que você vem alimentando por dias ou por várias horas aquele mesmo pensamento e te levam a fazer algo que não agrada o coração de Deus. Então, uma mente firmada em Deus não é passiva, mas ela é treinada. Exige disciplina e oração, leitura bíblica e reflexão diária. Isso aqui me faz lembrar 2 processos da minha vida. O primeiro processo foi o luto do meu pai. Eu não conhecia Deus, eu não entendi o que era isso, então eu passei, eu acho que anos, remoendo tudo aquilo na minha cabeça. Meu pai ele foi assassinado, então por muito tempo minha cabeça ficou, eu deveria ter ido lá, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Então eu fiquei cativa e eu não sabia como trocar os pensamentos. Não sabia nada disso. Então assim, quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que devemos nos render à palavra e à busca para poder a nossa mente ser cheia com as verdades. E o outro luto, que eu foi agora há pouco, né? Então, o Senhor, Ele me mostrou claramente a diferença das estações. Nós, quando voltamos para cá, a gente perdeu nossa cachorrinha, que era muito querida. Só quem tem cachorro, assim, entende. Então, ela era muito querida. Então, assim, ela morreu de uma forma muito drástica, né? Ela foi atropelada. Então, assim, para nós foi uma dor muito grande. Mas tinha uma diferença. O Senhor, Ele tinha me preparado para esse luto. Na madrugada que ela morreu, eu fui chorar ao Senhor, achando por que Ele trouxe a gente para cá, porque a gente tinha 15 dias que eu tinha voltado de Patos para João Pessoa, e eu tinha chorado ao Senhor, por que a gente voltou para cá? Foi para isso, e a palavra do Senhor, do devocional, Ele me acolheu, Ele me cuidou, Ele me acalentou com amor. Então, é totalmente diferente, né? Quando nós entendemos, quando nós buscamos, em meio à nossa dor, o lugar certo, e o colo certo, tudo fica mais fácil. A minha mente ela não ficou mais cativa. Toda vez que eu tento lembrar de algo ruim que deu medo, tipo assim, meu marido ele ligou para mim chorando, Morgana. Então assim, até hoje quando ele liga para mim, tende a ter um medo, um pânico. Mas eu treino a minha mente. Isso não é do Senhor e eu não preciso mais estar moendo isso na minha mente. Então é muito sobre isso. De nós treinarmos a nossa mente, e é possível sim, a palavra ela é clara e diz sim. Então, pesquisas neurociência confirmam que nossos padrões de pensamento moldam até a nossa saúde física. Quantas pessoas elas não adoecem? Elas não adoecem por causa dos seus pensamentos. Aqui eu fui no Google e eu lembrei da situação e o Google me mostrou. Tem um fenômeno conhecido como somatização. É um sofrimento psicológico.
Então, tem pessoas que quando descobrem alguma doença, só por causa da mente, o poder da mente, elas vão se enfraquecendo e morrem mais rápido. Olha como a nossa mente ela é poderosa. Não é verdade? Então, que possamos trocar os nossos pensamentos por vida e não por morte. Que possamos alimentar os nossos pensamentos com as verdades do céu. Quem cultiva pensamentos de medo e pessimismo vive em instabilidade. Quem cultiva a palavra vive estabilidade. Eu gostaria que vocês tentassem se colocar agora no lugar de Jesus. Jesus, ele nasceu e ele sabia o que ia acontecer no final da vida dele. Ele sabia o propósito dele. Eu gostaria que você parasse agora para pensar. Se hoje tivesse sobre você um propósito de que você seria morto na cruz, da forma que Jesus, ele morreu. Eu acho que eu não sei nem explicar. Eu estou com a unha encravada aqui, e hoje eu estava só pensando, meu Deus do céu, tem que tirar essa unha e entrar o bisturi. Eu já fiquei sofrendo por antecipação, porque tem um bisturi que ia cortar aqui, pensando na dor, e não conseguia estudar a ministração de hoje. Eu disse, Virgínia, me ajuda. Virgínia é uma podóloga aqui da igreja. Me ajuda, porque eu não vou conseguir, Virgínia. Aí já fui lá pensando, meu Deus do céu, e a dor? Uma dor de desencravar uma unha. Virgínia foi com todo cuidado, com todo amor. E eu disse, Jesus, eu vou hoje exercer a sua mente, Senhor. Vem sobre mim, que eu não pense na dor, que ela bota o bisturi e eu não sinta nada. Senti. Mas teve uma hora principal que eu disse a ela, quando a gente escrava a unha, a gente já fica pensando na hora de puxar a unha. Não sei se alguém já teve encravada. A pior parte não é a que corta, é a que puxa. Aí eu disse, Senhor, que eu não pense nessa dor. Eu fiquei, não vou pensar na hora que puxa, não vou pensar na hora que puxa. Aí ela puxou, eu disse, tu puxou? Ela disse, puxei. Eu disse, oh, glória a Deus, não senti nada. Então, Jesus, obrigada, Senhor, porque eu tentei ser um pouquinho igual a ti. Então, assim, nós morremos por antecipação. Se Jesus ele tivesse cativado na mente dele, claro que ele demonstrou, né, ele suou sangue, de nervosismo e tal. Mas se Jesus tivesse parado para focar só no processo e não no final, nós não estaríamos aqui hoje. Porque ele tinha um propósito maior. Então, é isso. Essa é a virada. O Senhor nos convida a colocar nossa mente cativa no céu, nas palavras de vida, para que a gente não sofra. Olhe para as verdades do céu. Amém? Manter a mente em Deus é o segredo de uma alegria constante, não é acidental. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho em seus cabelos. Martinho Lutero que diz isso. Então, ou seja, se pensamos, os pensamentos eles vão e vêm, mas permanecem se nós permitirmos. O que é que hoje você está alimentando? Quais são os pensamentos que estão sobrevoando da sua mente, que estão trazendo essa falta de alegria, falta de paz? Há um tempo novo. O Senhor nos convida a pensar como Ele pensa. Amém? E, por fim, o segredo de uma vida alegre envolve que colhemos o que semeamos. O que nós estamos colhendo hoje? O que nós estamos colhendo hoje, gente? Então, em Gálatas 6:7 diz, não deixe enganar, de Deus não se zomba, pois pois o que o homem semear, isto também ele colherá. Gente, isso é certo. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Tudo. Não podemos semear reclamação diária e esperar colher alegria. Se você passa o dia reclamando de tudo, se você chega no seu trabalho, aonde for, e você reclama, você vai gerar o quê nesse ambiente? Não tem como gerar paz. Eu me lembro da minha infância me lembro pouco, na verdade, da minha infância. Eu acho que deu um bug assim na minha mente. Eu acho que Deus disse, eu vou dar um reset aqui, ela não vai lembrar. Eu me lembro pouco, mas eu sei que eu lembro muito de que não tinha alegria na minha casa. Era briga, era falta de paz, era um sofrimento, uma gritaria. E assim, eu não sei o que tinha alegria na minha casa. Não tinha. Então, tudo isso era o que minha família ela semeava. Ela não semeava alegria. Mas eu decidi fazer diferente, né?
E aqui diz: se semearmos queixas, pessimismo e incredulidades, colhemos desânimo. Se semearmos promessas, fé e gratidão, colheremos alegria e esperança. Promessas. Quando a gente tem um momento de caos, a gente precisa gerar promessas. Eu me lembro que eu tenho 2 filhas e a minha primeira filha, ela veio num momento muito difícil. Muito difícil, era um caos. E o Senhor nos deu um nome. A gente demorou para escolher o nome. Em meio àquele caos, o Senhor nos deu um nome. E nós declaramos no altar do Senhor: a nossa filha, ela vai ser vitoriosa. O nome dela é Vitória. E nós declaramos sobre a vida dela aquilo ali. Gente, e eu não tinha ideia. Eu estava no início da caminhada, eu não tinha ideia como isso ele é impactante. Como isso é verdade. Hoje eu estou aqui para dizer que se a gente semear com promessas, com alegria, com palavras de fé, o mundo espiritual, ele se move ao seu favor. Ela passou para a medicina, para a honra e glória do Senhor. A minha filha, ela vai servir ao Senhor, cuidando das pessoas e glorificar o nome dele em nome de Jesus. Amém? Então, assim, nós temos vivido isso, nós temos plantado isso para que a gente possa colher a alegria em nome de Jesus. Então, com alegria, eu declaro isso sobre a minha casa sempre. Mesmo que tudo estiver desandando, eu declaro no nome de Jesus. Eu declaro e já profetizo no nome da minha outra filha. O Senhor vai liberar ela para onde o Senhor quiser enviar. Isadora, ela vai ser uma promessa em nome de Jesus. A mente é como um campo dado por Deus. Ele nos deu o poder de escolher o que plantar. Então, cultivar pensamentos de gratidão, fé e esperança gera uma vida frutífera que exala para os outros. Então, decida hoje plantar palavras de vida na sua mente. Você tem um poder, só você pode fazer isso. Decida hoje ressignificar na sua casa, na sua mente, as palavras que você acredita dos céus. Jesus disse que veio para que tivéssemos alegria completa. Em João 15:11 diz assim: essa alegria é fruto da escolha de plantar a palavra em nossa mente e coração. C.S. Lewis diz assim: a alegria é séria demais para deixar nas mãos do mundo. Então, hoje, o Senhor nos carrega no colo. Hoje, o Senhor, Ele nos faz olhar para o alto e entender que Ele não é homem que minta. Ele quer que nós criamos com fé, que pensamos em Deus e que a gente cultive as promessas. Então, a alegria, ela é um fruto da escolha diária. A alegria, ela precisa ser decidida. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que faz você acordar de manhã e não ter propósito. O que eu sei é que eu tenho um Deus para te apresentar, que Ele pode mudar toda a sua história. Toda a sua história. Aos 13 anos, eu tive uma tentativa de estupro, mas não foi concluída, enfim. E nessa tentativa, o rapaz, ele colocou uma arma na minha cabeça. E quando ele atirou, bateu o catolé, né? Ela não disparou. Então, toda vez que eu tento reclamar da vida, ou a tristeza ela bate, eu não olho para isso como algo que eu me remoa. Eu acho que por um tempo eu fiquei questionando o porquê disso. Mas hoje, com as verdades, eu troquei. Eu não olho para isso como uma coitadinha, como uma vítima. Fui. Mas sabe como é que eu olho para essa história hoje? Uau, o Senhor me deu uma segunda chance. O Senhor tem um propósito para mim. Ele me escolheu para algo maior aqui na terra, para glorificar o nome dele. Ele me deu mais uma chance. E com muito amor, e com muito temor, gente, por favor, com muito temor, eu quero falar isso com você que está aqui hoje, que passou por um luto, ou que está em depressão, ou que não encontra alegria de vida. Com muito amor, de verdade, respeito, sai desse lugar. Sai desse lugar. O Senhor, Ele não te convidou para viver assim.
Tem coisas que a gente não vai entender agora, só lá na glória. Mas o Senhor, Ele fala na Bíblia, Ele tem dias de bem e não de mal para nós. Se agarrem nas promessas. Toda vez que o dia mal chega, eu olho para Cristo, eu olho para a cruz, eu olho o Senhor como o Senhor me ama, Senhor. Mesmo sendo pecadora, como o Senhor me ama, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um propósito para mim aqui nessa terra. Então eu me levanto, eu glorifico e eu mudo os meus pensamentos. Então, que hoje o Senhor, Ele te levante dessa prisão. Mais cedo disseram a mim uma palavra profética. Disseram: há pessoas aprisionadas aqui. Tem pessoas em cadeiras de roda. Pessoas em cadeira de roda, mas não porque elas foram colocadas ali, mas porque elas decidiram não se levantar. Elas decidiram ser aprisionadas em seus medos, em suas frustrações. Mas hoje o Senhor diz: levanta, filha. Levanta, filho. Eu tenho vida. Eu tenho vida. Eu tenho vida para derramar sobre ti. Eu tenho dias alegres. Decida viver na minha alegria. Decida viver na minha presença. Eu tenho dias de plenitude. Não olha o processo. Olha a promessa. Olha a promessa. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. Você é filho. Você é filha. Então enxuga tuas lágrimas e se derrama nos olhos do Pai, nos braços do Pai. Hoje, nessa noite, é um tempo de cura, é um tempo de renovo, é um tempo de abrir os olhos, pois o dia Ele nasceu. O dia Ele é um renovo. Então, eu peço a você que fique de pé, coloque a mão no seu coração. Vamos cantar uma canção maravilhosa aqui. Não saia daqui sem agradecer ao Senhor por sua vida. Não saia daqui sem agradecer ao Senhor porque você está respirando. Peça ao Senhor que conduza a sua vida. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, eu declaro, Pai. Eu declaro sobre essa igreja, Senhor, pessoas avivadas, Pai, na Tua alegria. Pessoas com amor, Deus, que elas possam se levantar e elas possam contagiar com a Tua alegria onde elas forem, Senhor. Que elas possam, Deus, ser confundidas com loucos, porque só os loucos de Jesus, eles amam mesmo em meio às circunstâncias, Senhor. Só os loucos por Ti, Senhor, que possamos olhar e fixar nossos olhos para o alto, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua mente, a Tua alegria. Nós te pedimos, Senhor, vem sobre esse lugar, vem sobre o lugar, Senhor. E que possamos, Deus, se deleitar no Teu amor, em nome de Jesus. No final dessa celebração, nós teremos intercessores aqui na frente. Não sai daqui sem uma oração. Não sai daqui sem entregar o teu coração. Sai daqui decidido. Hoje eu quero viver a alegria de Cristo.